E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais um dos nossos módulos de inglês básico aqui da Tio Bia com o Meio do Conhecimento, para dar continuidade hoje aos artigos que você já aprendeu como é, né? Na verdade, a gente tem um artigo até agora, que é o the em inglês, lembra? O a, os, as não existe. Em inglês só existe o the. Obviamente, com 1000 exceções, ele é bem desafiador no caso de exceções, mas ele é único, né? Então, na dúvida, aí, ou usa ou não usa, tem 50% de chance de acertar. E hoje a gente vai dar continuidade a isso, falando dos artigos indefinidos, que seriam uma, uns, umas em português. Em inglês, a gente só tem dois, que seria o a e o an. É o a e o an, né? O an em inglês. E qual é a diferença entre os dois, né? A diferença é a seguinte: o A eu vou utilizar com som de consoantes e o N com sons de vogais, né? As palavras que vierem depois deles. Então, por exemplo, aqui, ó, o uso do A. Eu vou usar o A, por exemplo, a hotel. A hotel. Esse hotel tem um som de consoante, por isso eu vou utilizar o A na frente. A yellow pen. Yellow pen. Esse yellow aí que a gente fala é um som de Y, né? O yellow. Porque em inglês o som do I é I e não o I. Muitas pessoas confundem isso, né? Então, a yellow pen, né? Uma caneta amarela. Por isso eu vou utilizar o A aqui. Normalmente palavras com Y, elas vão ser com o E, né, na frente, para você tentar assimilar de uma forma melhor. Eu já coloquei as duas aí que normalmente dão problemas, que é com H e o Y, para você já saber que nesses casos aí, normalmente vai com o E, e obviamente tem casos no H em que vai com o N, que é o que eu vou mostrar aqui agora também. Por exemplo, an hour. An hour. Esse hour eu não estou usando hour. Eu não estou falando com esse som de h do português. Como esse som não existe nessa palavra, eu vou usar o n. An hour. Outro exemplo, an egg. An egg. Mais um exemplo, an apple. An apple. Ou seja, todas as vezes que eu tenho sons de vogais, eu uso N. Quando eu tenho sons de consoantes, eu uso A. Deu para pegar? Não se preocupe, você vai com certeza fazer vários exercícios desse tema e vai ficar um pouco mais claro, mais natural para você. E aí eu tenho os três usos principais do A e do N e duas exceções, dois lugares onde eu não vou usar o A e o N. Então vamos começar primeiro com os usos dele, né? O primeiro dos usos é quando eu vou mencionar alguma coisa ou alguém pela primeira vez. Então, por exemplo, aqui, I saw a rainbow yesterday. Eu vi um arco-íris ontem. Um arco-íris é igualzinho o uso do português. Ah, eu vi um arco-íris ontem. É a mesma coisa do português aqui. Outro exemplo, we ate a delicious cake last Sunday. A gente comeu um bolo delicioso na segunda, né, no domingo passado, Sunday. A gente comeu um delicioso bolo. Eu não sei que bolo específico é, eu estou falando que foi um bolo, não importa se era de chocolate, se era de morango, é um bolo qualquer. Tá joia? E no último exemplo, there were a wolf and a rabbit. Então, haviam um lobo e um coelho. A wolf and a rabbit. Então existiam um lobo qualquer, que eu não sei que lobo é, e um coelho. Eu só estou falando das características, né? Então eu estou falando de um caráter geral, igualzinho ao português. Aqui não mudou nada, é simplesmente o mesmo uso, ok? No segundo é o seguinte: to show that someone or something is one of a group. Então, para mostrar que alguma coisa pertence a um grupo maior, diverso. Por exemplo, it was a magnificent rainbow. Então foi um arco-íris magnífico. Um arco-íris qualquer. Eu sei que foi magnífico aquele que eu vi, específico lá atrás, né? Uma situação tal. Mas a pessoa não sabe qual é.
Então, quando eu estou falando de alguma coisa lá de trás, ó, it was a magnificent rainbow. Foi um arco-íris incrível. Um arco-íris incrível. A, ok? Outro exemplo, I prefer an orange chair. Então, eu prefiro uma cadeira laranja. Uma cadeira laranja. Se eu tivesse só uma cadeira, I prefer the orange, the, né, nesse caso, the orange chair. I prefer the orange chair. Eu prefiro a cadeira laranja, porque havia só uma. Mas como eu não sei quantas haviam, an orange chair. Eu usei o an porque é orange som de vogal. E o último exemplo, what do you prefer? An apple or an orange? O que você prefere? Uma banana, uma maçã ou uma laranja? Uma maçã ou uma laranja, eu estou falando de coisas diferentes, né? Tipo, não precisa ser uma laranja específica, uma maçã específica, uma laranja qualquer. A não ser que eu estivesse com as duas na minha mão mostrando para você. Which one do you prefer? The orange or the apple? Né? Você prefere qual? A laranja ou a maçã? Elas estão na minha mão, eu estou te mostrando. Aí sim você poderia usar o the, que seria específico. Como eu estou falando de qualquer laranja ou qualquer maçã, não importa aqui. Dando continuidade, o último dos usos. When you say what someone's job is. Quando eu estou falando do emprego de alguém. Por exemplo, she is an engineer. Ela é uma engenheira. He works as a dentist. Ele trabalha como um dentista, né? Como dentista. Are you looking for a doctor? Você está procurando por um médico? Are you looking for a doctor? Então eu estou falando da profissão de alguém em caráter generalista. Se eu estivesse falando de um médico específico, are you looking for the doctor? Né? O doutor específico que a gente já sabe qual é. Nesse caso aqui é um doutor qualquer, um médico qualquer. Aí eu vou usar o a ou an, né? Nesse caso aqui o a, porque é o som de consoante, doctor. Deu para pegar as três regrinhas? Então, ó, quando eu estou falando pela primeira vez de alguma coisa, quando eu estou falando de um grupo e quando eu estou falando do emprego de alguém. São as três regrinhas. E as duas regrinhas aqui que eu não vou utilizar o a e o an são bem facinhas. A primeira delas é a seguinte, quando eu estou falando de um uncountable noun, quando eu estou falando de um substantivo incontável. Lembra que a gente já estudou substantivos incontáveis? Quando eu tenho os liquids and gases, né, os líquidos e gases, quando eu tenho vários tipos de comida, quando é pedacinho muito, muito pequenininho, nesses casos todos a gente tem aí os uncountable nouns, ok? E aí a gente não vai usar, por exemplo, I ate rice in my lunchtime, né? Eu comi arroz, ou algum arroz, eu poderia colocar aí esse some, que daria essa ideia de uma quantidade, algum, ou alguma, né? In my lunchtime, né? No meu horário do almoço, no meu almoço. E a outra exceção é quando eu estou falando de plural nouns. Quando eu estou falando dos nomes no plural. Por exemplo, I ate some cherries, ou I ate cherries in my breakfast. Eu comi cerejas no meu café da manhã. Cherries aí está no plural, eu não vou usar o a e o an por motivos óbvios. Cerejas não faz sentido, né? Então, é exatamente essa a ideia. Cerejas não faz sentido, então eu não vou colocar o a e nem o an, obviamente, aqui nesses casos. Muito conteúdo, né? Mas eu acredito que se você estudar fazendo as atividades todas, com certeza você vai assimilar muito bem aí esse conteúdo. Se você é meu aluno dos cursos presenciais, a gente vai ter bastante de atividade para fazer em sala. Se você é aluno do curso online, você pode realizar as atividades aí que estão propostas abaixo aí das atividades online, dos exercícios online, para você assimilar bastante isso aqui. Não é um erro, se você cometer um erro aqui, não é algo que vai prejudicar a sua comunicação. Mas é sempre bom a gente não ficar falando, me dá cerejas para mim, por favor. Eu vou entender que você quer cerejas, mas né, vai ficar estranho quando eu ouvir, que é o que vai soar para um nativo. Então é sempre bom a gente tentar falar o mais correto possível. Tá joia? Então eu te encontro na nossa próxima videoaula. Espero que você tenha gostado e até lá!